A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, tudo de bom para vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, portanto há quase 12 anos, levando a mensagem consoladora de Jesus. Também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu mando um abraço carinhoso, super especial ao meu amigo Mauro. Mauro é um grande ouvinte da Rádio Clube FM, também ouve o nosso programa. Ele mora perto da igreja lá do Bom Jesus, é uma pessoa maravilhosa. Receba aí, Mauro, nossos cumprimentos, nossos agradecimentos por estar sempre ligados conosco, ouvindo o nosso simples programa. Que Deus abençoe a você e toda a sua digníssima família. Recebo carinhosamente meu querido amigo, o expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Bem, meus queridos irmãos, vamos falar sobre a fé dos atletas. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Rádio Clube FM 0 operadora 32 999 327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675. Temos também o WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A saúde e a enfermidade nada mais são do que a consolidação de uma constante atitude mental. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus queridos irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando da fé dos atletas. O boxeador Cassius Clay, que se converteu para o islamismo com o nome de Muhammad Ali, sempre agradecia a Allah pela vitória nos ringues. João Leite, conhecido como goleiro de Deus, após quebrar um dedo e ficar sem poder jogar, muito triste e chocoso, passou a frequentar com sua irmã uma igreja evangélica, convertendo-se e afirmando que agora tinha paz, felicidade e confiança quando entrava em campo. Sem Deus eu não seria nada, diz Fabiano, meio de campo atleta do Santos Futebol Clube. É uma força que não os abandona, considera psiquiatra Marco Aurélio Peluso. O fato é que desde a Grécia Antiga, 1200 anos antes de Cristo, os homens já exibiam habilidades físicas e controle psicológicos, apoiados em Zeus, o líder do panteão. Portanto, isso já percorre há séculos, mais séculos de atletas que se elevavam a Deus, aos deuses do passado, pedindo inspiração e força para continuar na competição atlética. Jogadores como Kaká e outros mais, que após recuperar-se de uma fratura na coluna, afirma que essa confiança vem de sua fé. O baiano Jojó de Oliveira atribui a Deus o fato de ter adquirido o posto de técnico e treinador físico. O surfista paranaense Gincane Krog
19 anos, faz sempre um sinal religioso antes de entrar no mar. Da mesma forma, o atacante Ronaldo Fenômeno, quando jogava, fez questão de visitar o santuário de Aparecida, no interior de São Paulo, logo após se recuperar de grave problema do joelho. Então, o Ronaldo sempre tinha esse hábito, né, religioso, de orar antes das partidas ou alguns dias antes, recolher em orações. O fato é que, segundo a revista Placar, 20 jogadores do Campeonato Brasileiro de Futebol tinham escrito na camisa a palavra Deus. Olha só que interessante. Não. 3 décadas, o médico Hunter Adams, transvestido de palhaço, invade os quartos dos hospitais, alegrando a vida de pacientes portadores de graves enfermidades e enchendo suas vidas com humor, compaixão e esperança. Autor de 3 livros dos publicados no Brasil, aos 58 anos de idade, dirige o Hospital de Saúde Alemão. Esse hospital fica nos Estados Unidos da América, que atende de graça, renovando esperanças de milhares de pessoas, além de ensejar melhoria no tratamento médico psicológico. Então, é a importância, né, do Dr. Hunter Adams. Tudo começou com a morte de seu pai e o suicídio de um tio que o deixaram perplexo. Pensando em também morrer, pediu a sua mãe que o internasse em um sanatório, onde teve contato com pessoas em pior estado do que ele, fazendo ver que a sua dor era bem menor. Isso é um fato também interessante, porque quando as pessoas sentem uma dor terrível, dizendo que Deus esqueceu de mim, faça uma visita no hospital oncológico, por exemplo, você que mora aqui em Juiz de Fora, e vai encontrar pessoas, por exemplo, faltando membros, narizes, parte da boca, já prestes a desencarnar, num estado 1000 vezes pior do que o seu. Aí você vai se sentir até envergonhado de reclamar ou de se queixar. Então, para Adams, o médico quase não tem tempo e interesse em dar atenção, amor aos seus pacientes. E quando o faz, sente que perde dinheiro. Infelizmente, isso é um conceito da medicina atual que difere muito do passado, né? Se você olhar para o Dr. Bezerra de Menezes, né, que nada tinha, porque tudo doara aos seus pacientes. Esse conceito tem mudado muito. Óbvio que existem exceções, né? Mas existem aqueles que pensam apenas no lado material financeiro. Muitas vezes afirma a solução dos problemas está em casa, nas pequenas coisas da vida. A fé para ele é mais importante que qualquer comprimido ou intervenção cirúrgica na cura de um paciente. Dr. Adams relata que quando fazia cirurgias, os familiares ficavam mais calmos enquanto rezavam do que quando tomavam tranquilizante. Diz que não é preciso seguir religião, apenas amar e agir. Então, para ele não precisa seguir religião alguma, basta que você tenha fé, amor e ação. E se diz mais palhaço do que médico, porque como palhaço posso alegrar as pessoas em qualquer lugar e a qualquer hora. Nossa, meus queridos, o humor faz um bem muito grande, né? Ainda segunda-feira passei uma mensagem de humor, porque o humor faz com que a pessoa viva mais saudável e mais tempo. Com efeito, quando sorrimos, movimentamos uma dezena de músculos faciais, além de liberar substâncias químicas na corrente circulatória que contribuem enormemente para a saúde física e mental, como constatou Steve Allen Jr., médico e professor da Universidade Estadual de Nova York, nos Estados Unidos, que há 2 décadas faz palestras em hospitais sobre o valor do riso na saúde física e mental. Steve Sultanoff, ex-presidente da Associação para o Humor Terapêutico e Aplicado, diz que as experiências mostram que o humor parece aumentar os anticorpos que combatem infecções, diminui a hidrocortisona que o corpo segrega quando se está em estado de estresse e aumenta a tolerância à dor. Um pesquisador de uma universidade americana descobriu que as pessoas que sorriem muito diminuem em 40% a possibilidade de problemas cardíacos.
Ao sorrir, passamos mensagem de amor. Então, quão é importante o ato de sorrir, de estar feliz, de estar alegre, sabe? De passar isso adiante para as pessoas que estão em seu entorno. Então, dificilmente você vai ficar triste com uma pessoa muito bem-humorada ao seu lado, não é? Porque ela nos permite entrar naquelas faixas vibracionais muito baixas, né? Onde as pessoas estão falando mal dos políticos, das religiões, da polícia, de tantas outras coisas, da família. Não, ele surpreende aí, está sempre sorrindo, né? Alegre, satisfeito, contagia, porque o sorriso contagia todos nós. O sorriso desmonta brutamontes que queriam brigar e chegam ríspido, a pessoa te dá um sorriso. Pois não, meu amigo, só isso aí já faz com que a pessoa mude o seu campo mental. Pensemos nisso. Segundo o professor Rafael de Lácio, da Universidade de Tuiuti, no Paraná, e da Faculdade Anchieta, 40% dos brasileiros com estresse, padecendo de úlcera, gastrite, diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, cefaleia, labirintite, depressão e síndrome de Burnout, que podem ser desencadeados ante um quadro de estresse. Ele afirma que tais sintomas poderiam ser evitados se a pessoa simplesmente pedisse ajuda, pois quase sempre tem origem psicológica, com repercussão no orgânico. Doutora Janice Kiock Gracer, da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, examinando estudantes de medicina durante a fase de provas escolares, concluiu que os mesmos mantinham altos índices de adrenalina e hidrocortisona, que possuem efeitos imunodepressores. Ela comenta que, embora a constância leve à pressão alta, não se deve tentar eliminar totalmente o estresse, pois é impossível, mas tomar medidas para não se deixar dominar por ele. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, também nos Estados Unidos, chegaram à conclusão de que pessoas com alto índice de ansiedade tinham uma probabilidade 7 vezes maior de ter hábitos pouco saudáveis do que outras menos tensas e ansiosas. O fato de ser humilde, desprovido de vaidades, reconhecendo a fragilidade humana, buscando auxílio no próximo, é um grande passo para evitar a tensão emocional. E se pede ajuda ao Criador, mais ainda se vive equilibradamente. A alma humana é mais frágil do que parece. Necessitamos de aprovação dos nossos atos. Sentimos quando agradamos e quando desagradamos. Nutrimos-nos do elogio que massageia a autoestima. Reconfortamo-nos ao nos sentirmos úteis ao próximo. Ao nos envolvermos com o outro, esquecemos ao próprio sofrimento. O trabalho assistencial, a colaboração, a caridade são poderosos antídotos para conter o estresse. Na prece, nos reconfortamos. A prece, aliada à fé, é ajuda inestimável na prevenção e cura das doenças. Jesus nos ensinou a sermos mansos e pacíficos, humildes ou pobres de espírito. São pérolas passadas, muitas vezes desapercebidas, tal a simplicidade. E nada custam. Algumas vezes gastamos muito dinheiro com medicamentos, quando a cura está ao nosso alcance, a baixo custo. Um passeio na praia, uma caminhada na rua no bairro, uma trilha na floresta, ver coisas novas, sair do eu para ingressar no outro, abrir a alma para a vida, a luz abundante do sol refletindo as belezas da natureza, ouvir os pássaros ou escutar os sons produzidos na noite, conversar consigo mesmo, enfim, escutar a voz interior. Se quiseres obter o reino de Deus, volta a ser criança. A frase acima, atribuída a Jesus,
tem mais ou menos o sentido de que é preciso pensar e agir como uma criança, não de forma pueril, mas um tanto ingênua, desprovida de preconceitos, clichês estratificados que vão adornando a personalidade à medida que nos tornamos adulto. Dentre outras coisas, a criança ri, libera energias, troca afetos, coisas que os adultos nem sempre exercitam convenientemente e adequadamente. Voltar a ser criança, na linguagem evangélica, também é renascer pela reencarnação, quando se tornará um infante novamente. Assim, ao envelhecer o corpo, cuidemos para que o espírito conserve sempre criança, alimentando o sonho da eterna juventude. Descobrir a criança que vive dentro de nós é um bom remédio. Brincar novamente, apreciar a leitura infantil, volver às origens. O presidente Ernesto Geisel, quando estava tenso, costumava ler a revista Pato Donald. Muitas pessoas relaxam nos programas humorísticos de televisão. Buscar a criança que reside dentro de cada um é viver a simplicidade, a ingenuidade, a pureza. Autor de Felicidade Autêntica, o psicólogo norte-americano Martin Seligman traça um perfil que vem fazendo grande sucesso no meio literário, no terreno da autoajuda. Sua obra baseia-se na influência das emoções, que intriga os médicos desde a antiguidade, encerrando suas pesquisas na certeza de que sentimentos negativos, como a tristeza, a angústia, a raiva, produzem efeitos negativos, com repercussão no sistema imunológico, na quantidade de vida e na longevidade. Daí ele criou a chamada corrente positiva, que consiste exatamente ao contrário, ou seja, mais tolerância, criatividade e satisfação pessoal, com a vida social mais rica e produtiva, interação com outras pessoas, inclusive no casamento, que seria um fator de felicidade. Para o professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, as pessoas mais felizes têm hábitos de vida mais saudáveis, pressão arterial mais baixa e sistema imunológico mais ativo, devendo-se fazer exercícios diários para alcançar-se esses objetivos na vida. Analisando o cotidiano de 180 freiras, concluiu que, a despeito de terem muitas coisas em comum, como alimentação frugal, não fazerem uso de bebidas, fumo e drogas, algumas alegres e interativas tinham maior longevidade que aquelas outras, taciturnas e mais recolhidas. Quanto à riqueza, concluiu que nos Estados Unidos, os ricos são, em geral, só um pouco mais felizes, enquanto a renda aumentou 16% nos últimos 30 anos, o número dos que se consideram muito felizes caiu de 36% para 29%. Numa escala de 10 pontos, em comparação com outros países, a Suíça ganha disparada, ficando os Estados Unidos em 6º lugar. O Brasil fica na frente da Itália, que é bem mais rica, em um esperançoso 10º lugar. Foram cruzados o poder de compra com a satisfação pessoal em 1.000 pessoas, em 40 países. O grande desafio, arremata, é manter o nível constante de felicidade, de nada adiantando o momento de explosão de felicidade, como ao ganhar na loteria, por exemplo, posto que logo a vida dessa pessoa retorna ao leito natural. Na mesma forma, após passarem por grandes decepções, como perdas materiais ou pessoais, o nível de felicidade retoma sua posição. Interessante notar que a inteligência não exerce papel preponderante na felicidade, mas a religiosidade das pessoas, constatou o psicólogo Seligman, afugenta o desespero, incrementa a esperança e colabora para a felicidade. O ser humano pode ser treinado para ser feliz?
Pesquisa da revista Veja computou 88% de respostas afirmativas. Com efeito, aprendemos com Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em Mensagem Espiritual, a lição para os espíritas: amai-vos e instruí-vos. E ninguém tem dúvida de que o insigne codificador, responsável maior pela terceira revelação, contou com o Espírito de verdade, que é o enviado do próprio Senhor Jesus Cristo, para renovar seu Evangelho, tendo a educação, leia-se treinamento, como ferramenta para a evolução da espécie humana. É claro que herdamos a maioria dos nossos caracteres de vivências passadas, mas a experiência terráquea acrescenta muita coisa à nossa nova vida corporal. E não viemos para sofrer, mas para progredir. Pode-se gozar da felicidade ainda neste mundo. Podemos colaborar para isso, adotando uma atitude positiva diante da vida, nutrindo a esperança, construindo pensamentos que contenham um crescimento, um progresso. Então, se podemos ser treinados para sermos felizes, eis alguns conselhos à luz do Evangelho. Perdoar 70 vezes 7. Ao usar tal metáfora, Jesus quis enfatizar que não basta perdoar essa ou aquela pessoa, mas a todos, indistintamente. Volver a outra face também significa olvidar as ofensas. Amar aos próprios inimigos quer dizer considerar os espíritos da infância da evolução. Reconciliar-se é não guardar mágoa ou ressentimento, esquecendo tudo. E essa regra se coaduna com o ensinamento maior de amar ao próximo como a si mesmo. Ser pobre de espírito, que não significa humilhar-se, mas não se exaltar. Ser pequeno e simples como a criança, despido de preconceitos, mente aberta e livre, jovial e amoroso, com uma certa ingenuidade e boa-fé, embora tendo a prudência das serpentes, como ensinou o Nazareno. Ser manso e pacífico, ter a paz dentro de si mesmo, resplandecendo para os outros tudo de bom que anima o seu ser. Dizem que ninguém viu Jesus rir, mas ao contrário, o viram chorar. Mas chorou de piedade ante aqueles que teimavam em não receber o seu treinamento, Evangelho, ser calmo, pacífico e pacificador, sereno e amigo, alegrar-se com o que tem, valorizando o ser em detrimento do ter, aprender a observar e tirar proveito das coisas pequenas, dos valores espirituais e morredouros que a traça não consome e o ladrão não carrega. Contentar-se em ser inativo, buscar sem compulsão. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Piedade em casa. Muitas vezes saímos procurando exercer a caridade nas ruas, mas esquecemos das lições básicas dentro da nossa própria casa. Como nos aconselha o Espírito Emmanuel, não precisamos esperar que a dor bata à nossa porta para deixar a flor da compaixão desabrochar no peito. Tentemos ser mais carinhosos e gentis com os nossos familiares dentro dos nossos lares. A nossa casa é a melhor escola, onde todo dia temos várias chances de praticar o bem. Quando alguém sob o nosso teto perder a cabeça, respiremos fundo e ofereçamos a nossa tolerância silenciosa. Evitemos frases duras de acusação quando um parente se ausentar ou demorar um pouco mais do que o previsto para retornar. Da mesma forma, não nos irritemos com aquele irmão que acabou se deixando levar pelo orgulho nas ilusões da vida. Na qualidade de marido, procuremos desculpar a fraqueza ou a irritação da companheira naqueles dias mais cinzentos da incompreensão. Como esposa, busquemos perdoar as falhas do companheiro, ajudando-o a crescer. Pais e mães, tenhamos piedade com os filhos quando eles estiverem dominados pela indisciplina. Filhos,
Saibamos compreender os pais quando eles pesarem a mão no rigor. É fundamental estender a mão ao familiar que se equivocou para que a situação não piore. Lembremos de que toda revolta nasce da nossa própria ignorância diante da vida. Então, façamos das nossas horas em família um verdadeiro exercício de fraternidade. Quando sentirmos que a impaciência ou a raiva estão tomando conta, experimentemos adotar o silêncio como o grande guardião da paz íntima. Tenhamos compaixão sempre. Mesmo que tudo ao nosso redor pareça desespero, amparemos as pessoas e esperemos com calma, sem reclamar. Vamos nos habituar a deixar o mal de lado, fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance diariamente. Seremos sempre os maiores beneficiados. Lembremos que nascemos com quem deveríamos ter nascido, por mais estranho que isso possa nos parecer em muitas ocasiões. Alguns nos sentimos deslocados em nossos grupos familiares. Outros destoamos significativamente. Prestemos muita atenção nisso. Nem sempre os que encarnamos numa mesma família somos seres simpáticos, atraídos por afinidade. Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. A proposta do Criador é muito rica: contato com a diversidade e a chance de reconciliação. Se apenas buscássemos aqueles que pensam como nós, que nos fazem as vontades e nos admiram por tudo que fazemos, pouco aprenderíamos. Precisamos desse contato de arestas, do convívio com aquele que pensa diferente, com aquele que apresenta outros pontos de vista. Vejamos como, mesmo dentro de uma mesma irmandade, filhos dos mesmos pais, temos diferenças bastante significativas. Isso não é o acaso. Somente assim melhoramos, somente assim nos auxiliamos uns aos outros. A natureza opta pela diversidade, pela diferença, pois sabe que ela nos motiva ao crescimento. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, não viemos a este mundo a fim de agradar a todos ou viver à moda deles, mas para aprender a amar a nós mesmos e aos outros sem condições. Portanto, meus queridos, amemos mais, respeitemos mais. Sejamos então solidários com os nossos queridos irmãos, principalmente com aqueles que não pensam como nós, mas sem hipocrisia, sem fingimento, de apenas representar. A sinceridade verdadeira é uma paz íntima que só aqueles que a possuem conseguem perceber com grandeza. O Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, e a todos os ouvintes, e que possamos, meus irmãos e irmãs, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus
o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luzes. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna